Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre de Toledo, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, com temas do direito e hoje com convidados extremamente especiais. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, mais um programa A Priori. Agradecendo desde já a você que tem nos acompanhado, que tem assistido os nossos programas, feito as inscrições no canal, divulgado os nossos programas. Esse programa é feito para você. Preciso da sua ajuda para a gente divulgar esse projeto de ensinos jurídicos, de discussões jurídicas que são muito relevantes, sempre com temas atuais, temas úteis para nós operadores do direito, né? E hoje eu trago dois especialistas da área do direito constitucional para falarmos sobre um tema extremamente atual. Nós vamos falar hoje sobre a democracia e a harmonia dos três poderes na República. E nada mais especial do que esses convidados que eu trago hoje. O primeiro convidado de hoje, Dr. Hudson de Oliveira Cambraia, mestre em Direito Público pela PUC Minas, advogado, grande professor de Direito Constitucional. Professor Hudson, é um prazer recebê-lo, agradeço imensamente a sua presença, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Olá, professor Alexandre, a todos que assistem ao canal, agradeço pelo convite, pela possibilidade de participação, o tema é relevante, importante, vamos conversar e contribuir para a gente desenvolver aí esse tema que ele precisa ser tratado. Muito obrigado, professor Hudson, pela presença. Nosso segundo convidado, um grande amigo, um companheiro de docência na Faculdade Asa de Brumadinho, professor de Direito Constitucional, doutor em Direito Público pela PUC Minas, professor Gustavo Hermon Correia, que muito nos abrilhanta pela presença, muito nos honra, professor Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Creio que vai ser a primeira de vários encontros que teremos, né? Muito obrigado, é um prazer tê-lo. Certamente, professor Alexandre, agradeço pelo convite, uma satisfação, uma honra muito grande. Vamos tentar contribuir da melhor maneira possível para um debate franco e profundo sobre o tema. Muito bem, podemos perceber aí pelo nível dos nossos convidados que o nosso debate vai ser em alto nível, né? Muito obrigado mais uma vez. Doutores, vamos falar hoje sobre um tema relativo à nossa Constituição e principalmente relacionado à harmonia dos três poderes, né? Passamos hoje por um momento difícil, um problema político, sanitário, social gravíssimo, né? Mas que a gente precisa analisar juridicamente, os aspectos jurídicos e os impactos desses problemas, muitos causados pela pandemia, mas não só a pandemia traz esses problemas. E num momento em que a nossa democracia está sendo colocada à prova, né? A gente, depois de 21 anos de ditadura militar, onde foi ceifado aí direitos, garantias fundamentais, a gente conseguiu, com a participação popular, após a abertura vinda lá do governo Figueiredo, a nossa Constituição Cidadã, né, que nesse ano faz 33 anos, esse ano de 2021, que trouxe, evidentemente, direitos sociais, garantias individuais, coletivas, e eu queria iniciar o nosso bate-papo de hoje falando exatamente sobre isso, né, sobre a democracia, sobre a importância que a Constituição tem nas nossas vidas, né, e tentar, num segundo momento, analisar se os princípios trazidos pela Constituição, principalmente o da dignidade da pessoa humana, né, essa harmonia dos três poderes, se ele vem sendo respeitado ou não, né? Professor Hudson, com relação a essa parte inicial, né, da importância que a Constituição tem, eu acho que seria interessante nós aprendermos com o senhor. Obrigado. Vamos lá. Acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é entender que quando a gente coloca de forma adequada que a nossa democracia está em xeque, a gente precisa entender que, de regra, a história nos mostra que a democracia ela está sempre em xeque, né? É o sistema, né? É o contexto político mais questionado que a gente tem para conviver, porque ela é frágil, né? Quanto mais você estuda a democracia, mais a gente percebe quão frágil é o ambiente democrático, exatamente porque ele é instável, né? É da natureza da democracia a instabilidade. Eu falo muito em sala que um governo muito simples de ser gerido é um governo ditatorial. Um ambiente onde uma pessoa diz e todo mundo obedece, ele é muito fácil de ser gerido.
um ambiente onde todo mundo pode falar, todo mundo pode participar, um ambiente que de forma mais ou menos igualitária todo mundo tem voz, esse ambiente ele é o espaço para o conflito, ele é o espaço para o dissenso, e ali ele é um barril de pólvora. Então, assim, a democracia é boa, não significa que a democracia é fácil, né? Então, assim, o que a gente precisa perceber a gente está num processo de maturação, nossa Constituição tem 30 anos, 33 anos, isso é muito pouco. Né? Então, assim, a gente está sendo testado o tempo inteiro. E isso a gente pode perceber, e a gente pode fazer a leitura de um ambiente de fragilidade, de tensão, mas também que a gente pode sair dele um pouco mais forte, com uma democracia um pouco mais consolidada. Mas de fato né? A democracia é um bom ambiente, mas é um ambiente onde ela é testada o tempo inteiro. Professor Gustavo, com relação a isso que o professor Lúcio está dizendo, a democracia ainda é o melhor regime político? Ah, sem sombra de dúvidas, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Para aqueles que defendem a democracia como um regime de governo, ela vai fazer um contraponto com períodos autoritários, né? O que a gente chama de autocracia, que é esse governo concentrado na mão de um soberano que dita as regras e as pessoas obedecem. A democracia, por outro lado, ela estabelece o permanente diálogo, a abertura constante do debate. A professora Maria Helena Chauí, ela tem um conceito um pouco diferenciado de democracia, que ela entende que é uma forma social e política de conviver. Ela fala que a democracia deve ser pautada em 3 pilares. Quais seriam os 3 pilares? A criação e manutenção de direitos. Esse seria o primeiro pilar. Então, a criação e manutenção das normas de direito. O segundo seria o amplo aspecto de conflito, de debate, porque ele se torna necessário no processo democrático. E, por fim, ela vai dizer o seguinte: a democracia, para que ela se sustente por si só, ela deve estabelecer o poder na mão do povo, a soberania popular. Então, ela entende que há um tripé nessa base democrática. Então, não tem dúvida que essa é a essência. A gente aprende a todo dia a conviver dentro desse modelo democrático no país. E interessante quando o senhor fala que a democracia é o poder do povo, né, grosso modo, a gente percebe a ausência exatamente da participação popular naquilo que ela tem como participar de forma mais efetiva. Né? Muitos entendem que é só o momento do voto. Né? Eu exerço a minha cidadania, o meu direito, obrigação, entre aspas, de votar, já é uma questão... Inclusive vai ser tema de um programa futuro sobre a questão da obrigatoriedade ou não do voto, né? Porque realmente causa discussão. Mas o povo não entende, né, que a Constituição Federal nos concedeu direitos, um poder tão grande, né, grandes poderes, né, que às vezes a gente é incapaz, né, de exercê-lo ou desconhece esse direito. Né? Isso é impactante, né, para a nossa democracia. Mas não tenha dúvida que é o melhor regime que se tem. Nós vivemos aí em 21 anos de ditadura militar, e meus alunos, já falei várias vezes em sala de aula, que foi um momento terrível, né, da nossa história, do nosso país, e é de forma inacreditável que alguns ainda busquem a volta da ditadura, defendam a volta da ditadura, provavelmente é porque não viveram, né, aquela situação. Não que eu tenha vivido, porque na época eu ainda era criança, quase adolescente, mas vi muitas coisas acontecerem. E a Constituição de 88 foi uma conquista, foi uma vitória do povo. Né? Quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição e falou lá do palanque do Congresso, a Constituição cidadã, né? É cidadã? Sim, né? Mas será que nós somos cidadãos? Né? Será que a gente exerce esse poder? Né? O desconhecimento da Carta Magna, né, gera dúvidas, geram conflitos. Né? E exatamente com relação aos conflitos, que eu quero entrar agora na seara da harmonia dos 3 poderes. A nossa Constituição, que é uma Constituição belíssima, tem falhas? Sim, sem dúvida, mas é uma Constituição belíssima, né? Com princípios interessantes. A harmonia dos 3 poderes. Né? A gente tem vivido um momento político em que a gente não percebe essa harmonia, né, entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que segundo o artigo 2º da Constituição, né, e devem se manter harmônicos pelo bem da nação, pelo bem social. Né? Professor Gustavo, harmonia dos 3 poderes. Nós estamos vivendo, o que o senhor está vendo do momento que nós estamos vivendo com relação a essas pessoas, a esses poderes, perdão? O problema, professor Alexandre, é que
a concepção de harmonia dos poderes, muitas das vezes ela fica distanciada daquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Porque a teoria da tripartição de funções estatais, né, ou dos poderes, como alguns insistem em afirmar, ela, na verdade, foi adotada na Constituição Federal, no artigo 2º, mas ela já foi completamente revisitada. A perspectiva da introdução dela, né, que remonta lá a Aristóteles, John Locke, Montesquieu, ela não se subsiste mais como pensada na sua origem, na sua criação. Então, hoje, a perspectiva é de uma teoria já revisitada. Em que sentido? Ela já foi perfeitamente relativizada ou abrandada para alguns. Como assim? As ingerências entre os poderes, fazendo aquele freios e contrapeso da teoria do check and balance, ela é fundamental para que essa harmonia se efetive na vida do determinado Estado, da determinada nação. E a gente vê isso a todo momento. O problema é que as pessoas pensam na teoria do Montesquieu como ele pensou na origem. Uma divisão pura e abstrata, como se cada poder atuasse dentro do seu próprio quadrado. Isso já não subsiste mais na visão moderna de Estado brasileiro. O senhor está dizendo com relação à fiscalização, né, que também com relação à fiscalização, que cada poder tem o direito e o poder de exercer. Né? Nós temos uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA, exatamente, professores, sobre essa questão da harmonia dos poderes e quem são os responsáveis por essa manutenção. Quem são os responsáveis de defender o que está previsto na Constituição. Vamos ver a pergunta. Olá, me chamo Ronan, estou no 5º período do curso de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Bem, primeiramente eu gostaria de estar cumprimentando, né, o professor Alexandre Torido, de estar agradecendo por essa oportunidade, né, por essa honra de estar participando do programa. Também gostaria de estar cumprimentando os demais convidados, né, o professor Hudson, o professor Gustavo, excelentíssimos professores. Bem, minha pergunta é o seguinte, né? A cláusula pétrea que fala sobre a harmonia e a independência dos três poderes, é sobre ela. Eu gostaria de saber de quem que é a responsabilidade por manter essa harmonia e essa independência, né? Seu poder judiciário, seu poder executivo, seu legislativo. Bem, essa é a minha pergunta. Gostaria de estar agradecendo novamente por essa honra e é só. Bom, Ronan, a pergunta é pertinente e eu acho que vale a reflexão porque como a gente acabou de falar, como a democracia é um espaço aberto, a gente não pode jogar a responsabilidade exclusivamente para um sujeito A ou para o sujeito B. Claro que nós temos órgãos que representam esse poder, né? No âmbito da União, a gente tem lá as pessoas determinadas que representam esses poderes, mas essa harmonia, ela faz parte de um jogo muito mais complexo. Do que a decisão do fulano X ou do fulano Y. Ela faz parte de uma cultura institucionalizada, de uma maturidade política de um povo, e mais, eu acho que esse ponto, para mim, ele é fundamental para essa reflexão. A cultura política diz mais do que a regra jurídica posta, né? Eu sempre costumo dizer assim, às vezes, volta e meia, chega alguém e me questiona, por exemplo, o modo político de se ingressar no Supremo Tribunal Federal. E eu digo sempre o seguinte, pensa em um modelo de Estado desenvolvido que lhe vem à cabeça. Eu te garanto que 90% das coisas dos países que você vai pensar tem um modelo igual ao nosso. A forma, ela diz menos do que a cultura política de quem são os envolvidos. De modo que, na prática, pega um pouco do que você tinha acabado de falar. É um pouco responsabilidade dos atores principais, mas junto com todo mundo envolvido. Então, assim, por exemplo, hoje a gente vive um momento onde é muito mais fácil acessar o poder. O deputado que eu votei, eu tenho acesso a ele por uma rede social. Coisa que é impensável há poucos anos atrás. Então, essa participação é muito mais próxima e ela exige muito mais da gente. E essa responsabilidade, então, eu não posso jogar nas costas de uma única pessoa. Essa pessoa ela é um ator. Ela é representativa, eu estou falando lá, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, mas eles são atores, eles representam um espaço muito mais complexo, muito maior do que decisões simples e puras deles, vamos dizer assim. E por que isso é importante? Por dois motivos. O primeiro motivo a política é o contrário da guerra. A gente faz política para não fazer guerra, porque guerra é um momento ruim. Qualquer ação violenta, ela é ruim. Então, a gente substitui a ação violenta pelo diálogo. E todos os atores de todas as três funções estatais agem politicamente em qualquer lugar do mundo. Isso não é uma invenção brasileira. Então, a gente precisa perceber isso para poder entender o seguinte. A ação política ela precisa ser participada por nós
porque ela faz parte do consenso, ela faz parte do diálogo para evitar o conflito, para evitar a guerra. Perfeito. Eu até entendo, professor Gustavo, a pergunta do aluno Ronan, porque a gente tem aquela visão, e o leigo também tem uma visão, de que os poderes são representados por uma pessoa, né? O chefe do executivo, o chefe do legislativo e do judiciário. E o que a gente tem visto aí, principalmente muito divulgado pela mídia, são ataques, né, entre esses chefes, né, que eu acho que a pergunta dele é muito direcionada a isso, né, porque a gente vê os chefes dos poderes, né, se atacando, questionando, né, e isso gera uma desestabilização. Eu não sei a opinião do senhor com relação a isso. Não, compactuo integralmente da fala do meu colega, do professor Hudson. Eu só acrescentaria o seguinte: a ideia de modelo, de paradigma de Estado, que se alinha com a ideia de ser democrático de direito, é um Estado que a participação como protagonista do sistema é o próprio povo, como agente de fiscalização e de construção do modelo que vai vigorar sobre as nossas próprias vidas. Então, a ideia de Estado democrático de direito é um Estado em que, principalmente as minorias, eu me refiro às minorias vulneráveis, possam ter voz ativa na construção de um modelo de Estado que tenha a imperatividade, a coercibilidade do direito, que é a lei, que é a norma. Então, assim, sendo talvez mais objetivo, se a gente pudesse elencar um responsável dentro da estrutura dos poderes, talvez seria o próprio Estado Democrático de Direito, representado pela população de maneira ampla. Então, é impossível designar um ator passível de responsabilidade dentro da estrutura de um Estado que é nosso. Eu acho que essa questão dos interesses políticos, ou que a questão dos interesses políticos, né, elas vêm sobrepondo a função que cada presidente dos poderes tem, né? Isso é muito triste, né? Muito triste. Mas, por outro lado, com exceção do Poder Judiciário, que não somos nós que os elegemos, Executivo e Legislativo, né? Quem coloca os representantes, eu falo muito isso em sala de aula, lá no direito eleitoral, somos nós, né? E o que a gente faz? A gente vai à urna, vota, vai para casa e espera, né? Aí as coisas acontecem da forma como eu não quero, eu reclamo, né? Mas reclama como? Você sabe o direito que você tem, né? O poder que você tem de fiscalizar, né? A questão do impeachment, alguém sabe o que é uma questão de impeachment, que se fala muito, né? Também vai ser matéria, inclusive, professor Gustavo, de um próximo programa relativo ao direito constitucional. A gente vai falar especificamente sobre esse instituto do impeachment, que eu acho importantíssimo, extremamente atual, né? Não fazendo aqui nenhuma apologia, né? Mas é atual por causa do tema. Essa falta de conhecimento do poder que a gente tem, que não é só de votar, né? A gente tem como fiscalizar, a gente tem como cobrar, né? E fica muito fácil, né? Ó, eu votei, agora que as coisas sigam do jeito que tem que ir, a gente reclama. E mesmo no Poder Judiciário, de alguma forma, a gente tem uma certa ingerência, porque o órgão de cúpula do Judiciário, ele é indicado pelos outros dois poderes. Sim. Então, no momento em que a gente escolhe indiretamente um governante, a gente sabe qual é o posicionamento dele. E nesse ponto eu acho importante, porque, por exemplo, a gente, né, tem que tomar, é difícil quando pensar em direito constitucional não tomar os Estados Unidos como parâmetro, lá eles têm isso com uma clareza solar. Ele sabe que se o povo elege um governo republicano, a Suprema Corte vai ser composta por juízes republicanos. Se eu elejo um presidente democrata, a Suprema Corte vai ser composta por juízes democratas. Isso é muito claro. Então, assim, mesmo na cúpula do Poder Judiciário, ainda que indiretamente, a gente também faz parte. A gente precisa ter clareza em relação a isso. E como que lá isso é claro, e às vezes aqui pra gente ainda é um pouco obscuro, né? Até nisso. Tem muitos questionamentos, né, com relação a como que se nomeia, por exemplo, um ministro do STF, né, indicado pelo presidente da República, mas como é que essa indicação chega até o presidente, né? É por isso que eu sempre afirmo, não tem como a gente determinar a responsabilidade de um único ator. A responsabilidade ela é solidária. Todos nós somos corresponsáveis pelo Estado que vigora sobre as nossas próprias vidas. Então, essa perspectiva de análise global, holística do Estado é que deve ser assumida por qualquer operador do direito. É um tema que a gente pode ficar discutindo aqui por horas, né? E o senhor colocou, professor Hudson, a questão da eleição dos Estados Unidos, né? Eu acho
o respeito que o cidadão americano tem pelo seu voto, né, teria que ser exemplar, né? E o voto lá não é obrigatório. Exato. E o número de abstenção é extremamente pequeno, né? Considerando o Brasil, que existe a obrigatoriedade do voto, porque eu entendo que de obrigatório não tem nada, né? Mas cada um tem a sua opinião, cuja abstenção, tirando a questão da pandemia, que foi uma exceção, né? Ela é muito alta, nós estamos falando aí de 20% a 25% por eleição, né? Quer dizer, 20% a 25% deixa de exercer o seu direito, né? E não são 75 que vão poder fiscalizar, cobrar dos nossos representantes, né? Também quem não votou tem esse direito, né? Mas por que não o exercer, né? É um ponto que é muito interessante da gente discutir, né? Então, o exemplo dos Estados Unidos aí nesse ponto, eu vi a solenidade de posse do John Biden, né? Você vê o respeito que se tem, né, a instituição, né, aquela formalidade que eu acho que é essencial dentro de uma democracia, né? Não que o Brasil não tenha, né, mas a gente percebe culturalmente, né, que é questão cultural também, a diferença, né, da importância que se tem numa posse de um presidente da República, né, a postura que ele deve ter perante aquele momento. Não naquele momento, mas durante todo o mandato dele. Se me permite um adendo, acho que um exemplo sensacional de força do povo é na Inglaterra, que tem uma estrutura toda diferente, mas tem uma história belíssima. E a rainha faz um discurso na abertura do ano legislativo, e ela fica parada, isso é formalidade que eles seguem à risca, ela fica parada do lado de fora com as portas trancadas. A rainha, ela fica de fora. Ela só entra quando o chefe do legislativo, que é o representante do povo, a autoriza. Assim, nem o rei entra na casa do povo se não for autorizado. Isso é sensacional. Sim. É simbólico, mas é sensacional. É representativo. Quem é realmente o titular do poder estatal. Isso vale a pena para a reflexão. Você pensar que os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1787, por si só já demonstra a potência. 7 artigos, a Constituição mais sintética do mundo. Sim. Ou seja, por si só já demonstra a potencialidade de uma nação, né? A cultura é outra. Sim, né? sim. Doutores, eu quero entrar numa outra seara agora no nosso bate-papo. A pergunta que vai ser feita por si só já vai introduzir o assunto. Vamos ver a pergunta que a aluna da Faculdade ASA vai nos fazer agora. Vamos lá. Olá, o meu nome é Tamires Parreiras, eu sou aluna do 8º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Eu quero cumprimentar ao professor Alexandre Torido, ao professor Gustavo e ao professor Hudson. E desde já quero parabenizá-los pelo trabalho. Então, a minha pergunta é a seguinte: o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada qual com suas funções típicas e também as atípicas, são independentes entre si, conforme consta na Constituição Federal. No entanto, apesar de independentes, eles devem ser harmônicos entre si. E, devido aos acontecimentos, a gente tem observado que houve uma desarmonização desses 3 poderes. Tendo em vista essa desarmonização, eu gostaria de saber de vocês se é possível uma intervenção militar constitucional. Esta é a minha pergunta e eu quero agradecer pela oportunidade de estar podendo participar do programa. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a aluna da Faculdade ASA, Tamires, pela excelente pergunta. Esse é um tema recorrente nos principais debates do direito atualmente, né? A possibilidade ou não de uma intervenção militar constitucional. Existem posicionamentos doutrinários nos 2 sentidos. Eu, particularmente, não consigo compreender como defender uma intervenção militar que parte de uma concepção autoritária, uma concepção que se baseia na força, num regime de governo democrático, que foi instituído pela Constituição Federal de 1980. Então, eu já introdutoriamente, já visualizo uma incompatibilidade dentre os institutos jurídicos. Primeiro ponto. O segundo ponto é que quem defende a possibilidade da intervenção militar constitucional a faz baseando-se na literalidade do artigo 142 da Constituição Federal, que é um artigo que traz uma norma meramente declaratória. Ele declara que as Forças Armadas é formada pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, sob a presidência do presidente da República, etc., para a manutenção da ordem
do país, em linhas gerais, mais ou menos assim a redação do dispositivo. Ocorre que eu compreendo que essa perspectiva de interpretação equivocada desse artigo 142 é que causa o maior transtorno no meio jurídico. Porque, para se interpretar o artigo 142, na minha modesta concepção, é necessária fazer uma interpretação conforme a Constituição. Como assim uma interpretação conforme a Constituição? Esse artigo 142 ele deve ser lido à luz do artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, que diz que é crime imprescritível e inafiançável qualquer ação civil ou militar de grupos armados contra a ordem constitucional instituída. Então, eu acho inconcebível fazer uma interpretação do artigo 142 da Constituição Federal sem se valer de uma interpretação conforme ao artigo 5º, inciso 44 da mesma Constituição. Ainda que eu respeite o posicionamento daqueles doutrinadores que pensem no sentido contrário. Mas eu não consigo verdadeiramente compreender esse tema sobre outra perspectiva. Então, eu entendo que qualquer perspectiva de intervenção militar, ela jamais poderia ser declarada como constitucional. Ela se reveste de total inconstitucionalidade. É importante a gente colocar aqui, professor Hudson, também, que a gente aqui não está aqui defendendo teses, nem ponto de vistas em termos aí de opiniões. Nós estamos falando tecnicamente, né? O professor Gustavo deu uma visão técnica sobre a análise dos dispositivos constitucionais e de forma alguma a gente está fazendo aqui qualquer menção com relação a fulano de Beltrano que pensa assim, está errado, não pode pensar assim. Muito pelo contrário, essa discussão aqui ela é basicamente jurídica, né? Professor Hudson, eu não sei com relação a essa questão da militarização nesse sentido, a opinião do senhor. Eu queria ver o que o senhor tem a dizer. Eu concordo com o professor Gustavo e eu pontuaria na seguinte perspectiva para a gente analisar, né? Para que todo mundo reflita, porque esse tema é um tema jurídico, mas é um tema que diz respeito a qualquer cidadão, né? Inexoravelmente. Que é o seguinte, a democracia, ela é o espaço, como a gente falou mais cedo, do diálogo e do conflito. Exatamente para que todos possamos dialogar e entrar em conflito, faz parte do jogo. E é para isso que existem regras. A democracia cria tantos mecanismos de controle por um motivo muito simples. A gente olha para trás e percebe que o ser humano ele é o ponto de maior vício de qualquer ambiente. E a gente lida com gente, né? Direito lida com gente. Mexer ou tratar de direito é tratar de pessoas. E aí, o que a Constituição faz, ou qual a leitura que a gente faz quando a gente pega o corpo inteiro da Constituição? Ela cria uma série de mecanismos exatamente para poder evitar que alguém tenha poder demais. Todos esses mecanismos, eu falo muito assim, democracia é bom, mas democracia dá trabalho. Então, por que o texto que institui um Estado democrático de direito cria a figura do habeas corpus? Por que um texto que institui um Estado democrático de direito, com respeito à legalidade, cria o Instituto do Mandado de Segurança? Porque o Constituinte sabe que vai ter aquele momento de abuso de poder. O Constituinte sabe que vai ter aquele momento de violação da regra. E eu ouvi uma metáfora uma vez que eu achei sensacional e eu gosto de repeti-la. E eu gosto de dar um nome aos bois, o professor Gustavo Galup. Ele diz o seguinte, a Constituição, a gente tem que pensá-la como aquele cara que vai beber. Eu tô são, mas eu sei que eu vou beber, então eu vou ficar bêbado. E quando eu ficar bêbado, eu não vou ter muito controle do que eu faço. Então, no momento de sanidade, eu crio algo sóbrio, que vai ser guardada, no exemplo, entregar a chave do carro pro meu amigo que não bebe. Porque quando eu estiver bêbado, eu não vou dirigir, porque ele não vai deixar. A Constituição é isso. Então, ela cria essa série de mecanismos. E por que essa elaboração toda? Quando a gente pensa numa perspectiva de intervenção, a gente está querendo dar poder demais para uma pessoa. Isso contraria o princípio de instituição da própria Constituição. A gente tem uma série de mecanismos para evitar que isso ocorra. Isso vai gerar instabilidade? Vai gerar. É do sistema. E a gente precisa perceber o lado bom disso. A gente amadurece. A gente precisa de tempo para amadurecer. Então a gente precisa pensar a Constituição e pensar esse ambiente nosso inteiro exatamente como com essa perspectiva. Quando eu peço que alguém tenha poder demais, eu tenho controle de quem será essa pessoa que tem poder demais.
Me agrada saber que mesmo a pessoa que eu escolhi para ter poder não tem poder demais porque eu não sei o que ele vai fazer lá na frente. Então isso gera um mínimo de perspectiva, um mínimo de controle. Eu sei que se ele errar tudo, ainda vai ter um monte de institutos, ainda vai ter instituições, vai ter outros atores políticos que vão criar mecanismos, eu volto lá na base, de freios. Porque todo mundo precisa de freio. O Estado é grande demais, ele tem poder demais. E se a gente não tiver esse tipo de limite, a gente corre o risco de perder tudo que foi conquistado até hoje. Eu quero só lembrar que a questão dos remédios constitucionais que o senhor citou, o habeas corpus, o mandado de segurança, previsto na Constituição, né? E a base também da inserção desses remédios na Constituição foi exatamente em decorrência do período ditatorial que nós vivemos, né? Pesado, que foi exatamente a base, né? Quer dizer, o período ditatorial, né, norteou aí que cerceou direitos, né, que ensejou ao Constituinte de 88 gerar esses direitos individuais, coletivos, né, e também os remédios constitucionais, né? Então, ela não está ali à toa, né? Eles não estão ali à toa, né? Porque tem todo um contexto, né? E essa questão, volto a falar da questão da unificação do poder, né? Quem viveu a época ditatorial, e não falo nem época do regime militar, não, nós estamos falando também de Getúlio Vargas lá atrás, né, que foi também foi um período extremamente complicado, né, que para quem não sabe, Getúlio Vargas foi também um ditador, mas um ditador um pouco diferente daquele ditador que a gente vê aí em outros países, Venezuela, Bolívia, enfim, e que serviu, né, de exemplo para a gente não ter mais isso no país. Acho que quem defende isso, com todo respeito, quem defende isso, precisa entender um pouco mais de história, né, e tirar um pouco do egoísmo, né, e ver que é o social, é o bem coletivo, né, e a democracia, não tem dúvida, que é o regime principal. É inacreditável, né, como as pessoas não observam a trajetória histórica do nosso povo, né? A história caminha como se fosse um pêndulo. Nós temos regimes autoritários no período constitucional, regimes democráticos, regimes autoritários, regime democrático, que vem como um pêndulo na história. Nós saímos de um autoritário, instituímos o processo de redemocratização com a Constituição de 88, Sim. E o povo, num modelo jurídico democrático, pede um mecanismo de regime autoritário. É algo realmente surreal. Coisas que só o Brasil nos proporciona. Falando da história, né, especificamente da história, na Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas perde a eleição, né, e assume o governo através de um golpe, né, e a gente vê que o Brasil é recheado de golpes, né, desde lá de Marechal Deodoro da Fonseca, quando da proclamação da República, que também foi um golpe. Né? Acho que só no Brasil que a República foi instituída por um golpe militar. Exatamente. Quer dizer, cada golpe, né, vou colocar bem entre aspas, dentro do seu contexto, né, e, às vezes na República lá era necessário mesmo acabar com aquele regime monárquico. Mas, em suma, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, principalmente com relação à importância da Constituição e a harmonia que deve se ter dos três poderes, cuja responsabilidade não é só de quem nos representa, né, mas sim dos representados, que somos nós. Né? E a gente poderia ficar aqui mais 40 minutos, 30 minutos conversando, mas o nosso programa chega ao final. Né? E os senhores não têm ideia o tanto que eu fiquei satisfeito, feliz com a presença de vocês. Eu sempre aprendo, né, mais, e a escolha de vocês para participar desse programa, eu acho que foi muito salutar. Né? Professor Hudson, muito obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor aqui nos próximos programas. Muito obrigado, Toledo. Obrigado para quem está nos assistindo. Fico feliz, o debate é rico, precisa ser desenvolvido. Acho que como mensagem final a gente pode refletir que a democracia não é o paraíso em nenhum lugar do mundo. A democracia tem conflitos. Se a nossa democracia tem conflitos, então a gente está no lugar certo. Acho que vale para a gente refletir. E se a nossa conversa permitiu isso, eu já fico satisfeito. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel e que a gente possa fazer isso cada vez mais para levar essa informação para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, professor. Professor Gustavo, foi uma honra recebê-lo. Professor Gustavo, para quem não sabe, meu companheiro também de Mineirão, né, de estádio Magalhães Pinto, e nós estamos vivendo um momento meio complicado do nosso clube, que é o Cruzeiro Esporte Clube, mas, professor Gustavo, sempre é muito bom estar com o senhor. Muito obrigado.
Eu agradeço do fundo do meu coração pelo convite, a presença, né, ilustre do meu colega aqui de docência, professor Uds, a quem eu guardo grande apreço e admiração. E eu encerro dizendo o seguinte, nunca coloque a responsabilidade nos outros. Entenda que no Estado democrático de direito, todos nós somos responsáveis pela gestão das nossas próprias vidas. Isso é a base da ideia de democracia alinhada com a ideia de Estado democrático de direito. Se os nossos telespectadores, se os nossos telespectadores estiverem nos assistindo e ao final do programa tiverem essa dimensão, acho que o nosso objetivo foi satisfatoriamente atingido. Excelente, muito obrigado mais uma vez. E só acrescentando para encerrar, nós temos uma forma de mudança, que é o voto. Né? Nós temos que saber votar, aprender a votar. Né? E politizando-se, né, é a principal forma da gente aprender a votar. Né? Pessoal, chegamos ao final de mais um programa A Priori. Agradeço mais uma vez os nossos convidados. Não percam os próximos programas. Coisas boas, novidades nos próximos programas. Sempre com temas atuais, relevantes, do direito e com convidados desse gabarito. Muito obrigado pela presença de cada um, por estar vendo nossos programas. Muito bom ter vocês conosco. Um grande abraço, até a próxima.